Uai, a Thelma não tá me vendo? O que que tá acontecendo? Não sei. Então vamos Meninas, vocês começar. estão me vendo? Primeiro, bem-vinda, professora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar de mais um momento do webinar. A gente está falando que estamos tomando café, né? Café aqui com o Nuke, para deixar esse momento mais leve, trazer um pouquinho de conteúdo, para que as pessoas consigam, de fato, olharem para todo esse cenário e verem aquela luz no fim do túnel. Eu que agradeço o convite, né? E a oportunidade de estar aqui, tomando café, batendo um papo e tentando agregar um pouco, né? Para os nossos universitários e para todos os estudantes de forma geral, mas para todos os outros colegas e para as pessoas que estão aqui participando do nosso bate-papo e que também posteriormente vão nos assistir. Tá certo. Antes da gente começar a falar sobre o tema propriamente dito, né, como lidar com a ansiedade, nesses momentos eu vou pedir para a professora Andréia se apresentar. Até peço desculpas, eu não sabia que ela já tinha terminado o mestrado dela na Unesp. Vou pedir para ela se apresentar, porque, como a gente disse, nós não temos só os alunos da UniBR aqui conosco, a gente tem, né, todas as escolas parceiras do NUC ao longo de 2020, todo o Grupo PROS, PERCOC, enfim, amplo. Então, a gente vai pedir para você se apresentar para os que não te conhecem, professora. Vamos lá, então, eu sou a professora Andréa Benito, eu sou de primeira formação pedagoga, logo depois da minha formação eu me especializei em psicopedagogia, e assim, o estudo sempre pedindo mais, eu fui fazer psicologia, que foi um bom encontro na minha vida, né? Tanto a psicologia quanto a pedagogia eu fiz na USC, me especializei depois na São Judas Tadeu, e agora acabei de concluir o mestrado, por isso que você não sabia, ele foi dias antes da pandemia, dizemos assim, né? E eu acabei de concluir o mestrado aqui na Unesp, no programa de enfermagem. Eu fiz um trabalho sobre eu fiz um levantamento sobre o perfil empreendedor dos alunos de enfermagem, né? O meu foco hoje realmente são as matérias psicológicas dentro da UniBR. Eu também coordeno o NAP, que é o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, né, que a gente faz os atendimentos aos alunos, tanto os atendimentos de acesso psicológico, quando a gente precisa fazer os encaminhamentos, quanto os acordos e os atendimentos e os apoios psicopedagógicos dentro da faculdade. Eu tenho um consultório aqui em Botucatu, né, e eu também sou professora de espanhol no Santa Marcelina, para dos alunos do sexto ao segundo colegial. Segundo ensino Você dorme, médio, né? professora? Eu durmo, eu sou casada, eu tenho filha, eu tenho 2 cachorras que eu espero que não latam agora, né? E eu adoro fazer compras. Também então a gente consegue viver, né? Tudo Então, bom. assim, é muito legal isso, porque eu falo, né? A educação está na minha vida desde muito cedo. E a gente vai se reinventando, né? A cada momento. Eu já tinha uma experiência grande em educação à distância, mas esse momento é um momento de aprendizado com todo mundo, né? Muito, muito aprendizado, muito mesmo. Bom, a gente vai começar então bater o nosso papo. Eu só quis trazer algumas coisinhas para a gente, né, apimentar essa nossa conversa, para a gente ir pensando, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela fala que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Mesmo antes do coronavírus Uhum. chegar, isso já era algo que acontecia. Então esse excesso, né, esse transtorno, porque a ansiedade não é por si só, né, um problema, né, professor, o excesso, acho que a gente vai É. comentar um pouquinho disso. E muitos dos alunos vêm perguntar para a gente como lidar com essa ansiedade na quarentena, por isso nós chamamos a professora, né, até por conta do ótimo trabalho junto ao NAP, para falar sobre esses efeitos, por que esse período acaba trazendo essa ansiedade, como que isso tem sido percebido até
até por você nesse período? Então, a gente tem que pensar assim, algumas coisas quando eu fui pensar no listar o que falar, dentro da psicologia, a ansiedade, ela realmente é um transtorno e ela tem um fundo patológico, né? Hoje a gente vai falar, talvez, um pouco dessa ansiedade mais vulgar, né, do dia a dia, do que todo mundo se sente ansioso, do que isso está gerando. Mas o que quer dizer que não estou tirando a história de que se isso não for cuidado, não vire um patológico, que é a frente do estudo dos transtornos, como você disse, né? Então, assim, na realidade, nós estamos num momento bem complicado, né? Tudo é muito novo, tudo é muito inesperado. A gente nunca sabe aonde vai chegar a notícia certa e no que a gente vai acreditar e o que vai acontecer amanhã, né? Então a gente dorme. Eu li vários posts nos momentos aí que a gente dormiu num mundo e acordou num outro. É verdade, né? E eu estava pensando quando eu fui começar a linkar o que fazer, e eu lembrei do primeiro dia do nosso isolamento. Meu celular era 10 horas da manhã, já não tinha mais bateria, de tanta mensagem que tinha chego, né? Então, a gente acaba se desesperando e passando o pé pela mão e levando, assim, as informações que os outros estão passando, nem sempre são certas, e a gente vai passando para frente, assim, eu vejo que hoje a gente já tem uma capacidade de assentamento nessa ansiedade, né? Mas ainda precisa trabalhar isso, né? Então eu fiz assim alguns momentos aqui para pontuar, para pensar nisso, né? No nosso dia a dia, sem pensar no patológico da ansiedade, mas pensar no sentimento que está rolando agora em todo mundo, né? A primeira coisa é estar em casa. Até quem gostava de ficar em casa, quando se deparou com a proibição de ficar em casa, de sair de casa, né, com a ter que, né? Eu pelo menos senti muito isso. Nossa, agora eu tenho que, não é que eu não gosto, mas ter que parece que já. Exatamente. O não, né? Diz que o nosso cérebro não entende o não, mas o primeiro não, ele está começando a entender. Então, eu não posso sair de casa, está todo mundo saindo, né? Então, aquele supermercado lotado nos começos, nos primeiros dias, talvez porque as pessoas começaram a se angustiar, talvez também nessa questão de o que vai ser, eu vou ficar sem comida, né, eu não vou poder sair. Eu tenho uma amiga que mora na Itália que me contou que lá tinha polícia na rua dela, e ela tinha que mostrar que ela tinha que, para onde ela ia, né? E se para o policial deixar ela sair, né? Então você podia ir no supermercado, na farmácia e no médico só. A gente Caramba. não chegou nisso, né? Mas as notícias vão chegando, né? Então, essa ansiedade que a gente chama aí no mundo popular nos traz isso, né? Essa angústia de que como que eu vou fazer, né? O que vai ser amanhã, o que vai ser hoje, né? E eu não poder sair é pior, né? Então aí vai trazendo essa ideia mais ainda de incapacidade de fazer isso ou aquilo, né? Então, talvez... E essa incapacidade que está gerando essa ansiedade, Andréia? Ou são os pensamentos, esse movimento de ler o noticiário? Eu acho que é tudo, A né? junção de tudo. A junção. Na realidade, assim, a gente não estava preparado, porque é diferente você falar, olha, você vai ficar tantos dias, né? Você fazer um planejamento. Isso não foi planejado, foi uma coisa que aconteceu, né? Então, acontece isso. Então, assim, uma das ideias que eu trouxe mesmo, realmente, é essa ideia de que a gente precisa começar a filtrar, né? As informações, né? Porque quando a gente pensa, ó, a gente vai pensando, ó, eu tenho que comprar mantimento, eu tenho que comprar remédio, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar material de limpeza, né? Mas como que fica esse sentimento, essa angústia, essa possível tristeza, né?
Por que eu estou fazendo? E aí, assim, num primeiro momento, é muito comum a pessoa olhar para si, né? E aí, para o segundo momento, ele vai olhar o próximo. Quando ele vai olhar o próximo, às vezes ele vai ver que o próximo está muito pior do que ele, né? E aí existe também aquele sentimento de culpa por eu estar melhor que o outro, talvez, né? Porque isso, então, assim, são muitas coisas, muitos sentimentos, é uma ambivalência muito grande, né? E quando você assiste, liga a televisão, abre uma reportagem na internet. Hoje que eu vi números de curados no Brasil, né? Até hoje eu não tinha visto em televisão os números de curados no Brasil, que já está mais de 50% dos números dos casos de contaminados no Brasil, né? Isso é muito confortante ver isso, né? Mas até agora, nós estamos a 21 de abril, eu não tinha visto divulgado por imprensa números curados, né? Então a gente vê que assim é um momento realmente bem delicado para isso, né? Então uma das ideias é que realmente a gente filtre essas notícias, né? Até a Organização Mundial da Saúde chegou a lançar como se fosse uma cartilha, né, para trabalhar esse estado mental durante a pandemia, né, para que as pessoas consigam afinar melhor essa ideia, né, de como trabalhar isso, né? E é interessante porque, assim, quando a gente vai olhando para isso, quando a gente começa a pensar só num foco, a coisa vai ampliando, né? E aí você acaba se sentindo sozinho, mesmo na sua casa, quando você está com alguém. Porque você está lá se sentindo, gente, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Eu vou fechar a porta, vou fechar a janela, isso não vai chegar até mim? Não, a história não é por aí, né? Então a gente vê que então, filtrar as notícias é uma das coisas mais importantes hoje, né? E tomar cuidado no repassar, né? Quando você filtra, você tem essa responsabilidade de passar a verdade, né? Então isso também acaba amenizando, né? E vendo que assim. Mas fora isso. Uma das coisas que eu queria perguntar, porque muitos dos nossos alunos trazem muito isso para a gente, eles falam muito, né? Estou muito ansioso, né? E assim, o que você está sentindo? Né? Qual é o sentimento da ansiedade? Depende, né? Na realidade, o estar ansioso é melhor do que o ser ansioso, né? Se você for olhar na situação do ser e estar, o ser é frequente e não muda, né? Então, o que quer dizer que assim, eu tenho ansiedade, eu só não vou ter cura? Tem situações e tem enfrentamentos, né? Treinos de enfrentamentos para que você possa lidar com isso, né? Eu tenho uma paciente muito fofa que fala para mim assim: agora eu já me controlo, agora eu falo para mim, para com isso, são só coisas da sua cabeça, né? Mas o quanto ela trabalhou para ela chegar nesse autocontrole, né? Mas só dele entender e visualizar e falar, eu estou ansioso, já é ótimo, porque assumir isso é de extrema capacidade, né? Então, veja, essa questão de essa ansiedade ser algo realmente natural, nossa, existe, e é importante, a ansiedade também faz bem, né? Eu ouvi uma vez que o medo salva o homem, é verdade, né? A ansiedade, se você não deixar ela dominar você, ela vai ser um fator de crescimento para você também, né? Quando você fala, não, peraí, eu controlo você, eu consigo te identificar, eu consigo mostrar, falar isso, né? Então, é um sentimento que eu preciso saber identificar, essa é a chave, né? Sim, sim, sim. E agora, nesse momento atual que a gente está, saber identificar e saber lidar é não se tornar escravo dela, né?
E é extremamente importante, porque ela caminha com... pode levar a uma depressão, né? Então, essas situações são grandes, né? Uhum. A gente quis trazer uma listinha aqui que a gente encontrou em alguns blogs, né? Afinal, tem vários que trazem informações importantes e de relevância, né, para a gente. E daí a gente preparou aqui para conversar, para ver se realmente faz sentido, né? Então, a primeira que a professora trouxe foi filtrar essas informações, né? Filtrar a informação, pensar que realmente a gente precisa estar olhando o que é verdade, o que não é verdade, o que é mentira, né? O que é história do outro, né? E trazer isso para a gente, né? Essa ideia do ler o livro e assistir filmes é muito bom também, né? É o ocupar-se. Eu tinha pensado em falar em ocupar-se, né? Então a gente tem que trabalhar com ideias de filmes, com revistas. Hoje em dia nós estamos num momento tão legal que várias editoras abriram tudo, né? E outros, existem cursos que estão gratuitos, né? Eu me inscrevi num curso de letter com a minha filha, a gente não conseguiu começar até agora, de tanta coisa que a gente está fazendo, né? Aí hoje eu falei para ela, nós vamos pegar o letter, nós vamos fazer. Então, fazer alguma coisa, né? E procurar fazer em família também, fazer em grupos, né? Você tá, o pessoal da sua casa está fazendo junto, né? Compartilhar alguma coisa além, né, com outra pessoa, não ficar só na solidão do seu celular, né? Isso é importante, né? O ser solidário é uma coisa extremamente importante. Hoje eu assisti um videozinho que ele estava falando sobre alguns conselhos para uma vida melhor, e uma das ideias era aceitar a vida sem um conformismo, né? Mas mostrando o que pode ser para ela, né? Aceitar a vida, melhorar o que você tem, mas não se revoltar com isso, e olhar ao outro. Quando você olha o outro, você consegue pensar também e crescer, né? Então, a gente consegue ver. E quando você tem muita dificuldade de se concentrar, Rosângela, tudo bom, Rosângela? Aí, ó, depende da situação, né? Por exemplo, se você está se concentrando, por exemplo, no estudo. Quando a gente começou a trabalhar em home, né, na educação remota, uma das coisas que eu postei para o pessoal foi exatamente isso. Arrume um canto para você, né? Então, no horário da sua aula, no horário do seu estudo, é para você. Então, seja no seu quarto, seja numa sala, aquele canto é o horário seu, então a televisão vai estar desligada, procura que os filhos não estejam nesse momento, né? Que respeitem essa história. E tentar focar a história, porque quando você não vai conseguir se concentrar agora, quando você está em turbilhão, né? Então você vai fazer a sua aula, tenta esquecer o resto, pelo menos, né? Então foca nisso, e se algumas coisas podem te tirar o foco, saia de perto dessas coisas, né? Então, nesse momento, é estar lá, né? É a mesma história que a gente ia à missa pensando no que você vai fazer de janta. Você não vai concentrar na missa. Mesma história, você está na aula pensando que você podia estar no shopping, você não vai concentrar no shopping. Então, tentar focar a cabeça em um ponto só, né? Trabalhar e essa ideia, né? Será que resolveu, Rô? Esse processo da concentração, né? Eu falo que isso foi um desafio para mim também. Eu, Milena, me vi num processo de, nossa, nunca pensei que o escritório fizesse falta, sabe aquela história, né? Que a gente estava fazendo esse movimento de ir para algum lugar. E o professor Fabiano até trouxe isso um pouquinho na fala dele na outra semana, sobre os combinados. Então, muitas das vezes, como a gente sai e vai trabalhar, né? Sai e vai estudar, a gente não precisa combinar isso com quem mora com a gente, porque o ato de sair é o combinado, né? Sim. E quando a gente está fora, a família não fica tanto ligando, não tem tanto esse movimento. E de repente você está na mesma casa,
falei, opa, vou ter que fazer alguns combinados aqui, porque às vezes é um computador só, né? É um movimento só, então você tem que negociar a hora de um, a hora de outro. E quando o professor Fabiano trouxe, foi algo que colaborou. Não sei se isso também Sim, pode. essa questão do combinado, eu tenho falado muito com os meus alunos exatamente disso. Eu falo, se você tivesse na sua aula, como que você faria, né? Você estaria aonde agora? Na faculdade e eles iam se virar. Então, é isso que tem que acontecer. Né? Então, aqui em casa, claro, é uma casa normal, né? Que tem uma pré-adolescente fazendo aula online, duas pessoas trabalhando, né? Entre elas uma professora, né? Então, assim, eu falo, minha filha ouve, meu marido com home office. Cada um está num canto, né? E cada canto com o seu momento. Então, nesse momento, ninguém atrapalha o outro, né? E aí depois a gente acaba fazendo o nosso momento. Agora, uma coisa que não pode acontecer, que a gente não pode deixar, é extrapolar o tempo de serviço, né? Porque a gente está em casa, a gente está sempre respondendo, né? O nosso trabalho está no computador e no celular. Então, no celular é uma coisa que fica apagando tudo a gente, né? Então, a mesma história com o estudante, né? O estudante tem que prestar atenção. O seu horário de estudo é esse. Então, tire o pijama, põe uma roupinha, né? Se você for ligar a câmera, faça uma make, às vezes, que é bonitinho também, e toca, né? Acabou o seu horário de estudo, você tinha que fazer as suas tarefas, então descansa um pouco e volta para a tarefa. O voltar é muito difícil, né? Esses dias eu ouvi de uma aluna, mas eu tô atolada de coisa para fazer. Eu falei, você estaria do mesmo jeito na faculdade. A sua sorte é que agora nós estamos juntos nesse momento fazendo o que você está atolada de coisa. Então, essa rotina é muito importante. Né? Tirar o pijama nos faz, né? Por mais que a gente coloque aquela roupinha mais caseira, você tem que fazer essa situação. Você tem que, né? Como se você realmente estivesse indo trabalhar, como se você estivesse indo estudar, né? Se o seu trabalho o seu tinha que entregar um trabalho para a escola para o dia 19, é no dia 19 que você vai entregar. O que mudou? Você não vai imprimir, você vai pôr online para o professor. Agora, daqui para frente, a hora que acabar isso, então você já tem que ir se organizando para isso, né? Tá, eu vou ter que imprimir? Já tem como imprimir agora? Não, não tem. Então você já deixa tudo que você tem que imprimir no pendrive para imprimir e já vai lá onde você imprime para mandar imprimir, né? Eu tenho que voltar à rotina. Lembra que quando a gente está em casa, por mais que a gente fale, meu Deus, eu estou em casa, mas você para 2 minutinhos, vai lá, faz alguma coisa e volta. Você saiu da sua casa, você não vai voltar de novo, né? Então, essa rotina tem que ser trabalhada para que essa quebra na volta não seja tão pesada, né? Para a gente voltar, porque reacostumar nos horários vai ser um trabalho árduo, né? A gente sabe que teve uma diretora que comentou, né, que o processo pedagógico ele é preparado para que no começo dos semestres não se exija tanto do aluno, né, e que as escolas elas estão trabalhando remotamente, elas estão postando conteúdo para tentar ao máximo minimizar essas perdas de ritmo, né, professor? Então é importante a gente em casa, de fato, criar, né, essa rotina, esse momento para que a gente não perca a velocidade, né? Não perca o ritmo que a gente estava indo, como a gente estava indo. E a gente entende assim, a educação remota, ela trabalha por tarefas, né? Então, é diferente você estar aqui dando uma aula ao vivo, por exemplo. Essa sua aula vai render mais, né? Agora, do que no presencial, porque no presencial tem o bate-papo, tem o gente, parou, vamos ficar quieta, tem o entra, tem o sai. Então, o que você demora 3 horas para trabalhar, você faz em 1h30, porque não tem vamos parar, gente, tem só o bate-papo de dúvidas, né? Então, esse outro tempo que sobrou é o tempo de fazer o trabalho, né? Para que esse trabalho não te acumule com os afazeres da sua casa, porque os afazeres da sua casa vão continuar, né? E a gente tem que entender que isso
rola também, né? E é engraçado que os adolescentes estão falando que assim, que não aguenta mais a mãe ser professora, que não aguenta mais ajudar a mãe, né? Porque agora tá lá, não tem como fugir. Então é o que a gente estava falando no começo, né? Essa rotina deles de sair, de voltar, acabou, né? Então, o que é bem desesperador também para eles, né? Então, o que a gente tem daqui para frente é trabalhar essa ideia de que como que eu vou ter isso para mim de agora e à volta, né? Então, eu vou conseguir, meus amigos vão manter? Lógico que vai, né? Então, tá com saudade dos amigos? Abre um meeting, faz um bate-papo, né? O meeting cabe todos. Então, vamos fazer essas situações, assim, nunca, eu estava falando hoje, assim, né, que a gripe espanhola foi uma pandemia também bem importante, mas eles não tinham internet, eles não tinham televisão. Aí minha filha falou, mãe, como que eles faziam, filha? Né? Eles sobreviveram. Então, hoje nós ainda estamos ainda no momento que ainda temos isso, né? A gente consegue falar com a família em todo canto do mundo, a gente consegue bater papo com as amigas, basta a gente Consegue querer. trabalhar, né? Consegue trabalhar. E uma das coisas interessantes que a gente tem visto também é quantas pessoas deixaram de se cuidar nesses momentos, né? Então, o autocuidado está de lado. Ninguém vai ver mesmo, né? Não vai. Você vai se ver. Vai ver, né? Né? Então, lembra de pintar o cabelo, fazer a unha, por mais que você não saiba fazer direito, pelo menos, né, vai se aprimorando para tentar fazer alguma coisa para essa ideia do autocuidado, porque senão, assim, você acaba não se vendo, né? E se anulando demais é bem complicado, né? Dentro disso, a gente entende assim, o olhar para o próximo se faz solidário, mas você só pode olhar para o próximo quando você estiver pronto para ajudar. Então, será que é um olhar para você e para o próximo simultâneo, né? Não é um olhar de umbigo egoísta, mas é um olhar de eu preciso estar bem para também estar bem para o próximo, seja o próximo aquele que está na sua casa, ou seja o próximo que está um pouco mais longe, né? E Então, às vezes, né, professor, esse é o ato mais solidário que a gente pode dar, sim, né, para a sim, nossa família, para aqueles que a gente ama, de estar bem, sim, né? sim, De trazer essa leveza, às vezes fazer uma brincadeira, uma ligação de perguntar como é que tá. sim. E assim, eu tenho um grupo de amigas que a gente se vê de tempo em tempo e a gente falou que a gente nunca esteve tão próxima quanto na pandemia, né? Fazia 3 meses que a gente não se via. Agora a gente tem se visto um pouco mais, porque a gente decidiu fazer os meetings, né? Então, a ideia mais ou menos é essa. Será que a gente consegue estar bem para mim e para o outro, né? Essa questão de fazer a terapia é importante, mas hoje nós não estamos num momento bom para isso, né? Porque se você já fazia terapia, você tinha vínculo, mantenha sua terapia, dá para fazer a terapia, inclusive o conselho permitiu, já deixou um tanto a mais de permissão de tempos, né, para que seja feita dessa forma, mas se você não começou, agora não é hora de fazer vínculo, porque o vínculo terapêutico, ele precisa do pessoal, né? Então, mas o que você pode fazer? Você pode buscar uma ajuda, pode conversar com amigos, mesmo que seja por telefone ou por videochamada, né? Pedir ajuda, né? Pedir ajuda é um ato muito nobre, né? Chamar a família, falar, olha, eu estou precisando de ajuda, eu não estou conseguindo, então isso é bem interessante, né? E assim, a gente tinha até conversado de fazer um bate-papo junto com a professora de yoga, né? Para que trabalhar que ela desse essas dicas, porque autorrespiração, quando você faz o exercício de respiração, você está se sentindo, então você está entrando em contato consigo mesmo, né? E oração, seja qual for a sua crença, da sua crença, né? Se conecte com essa força maior, né? Eu chamo de Deus, mas cada um tem o Não seu, tem o nome, né? né? Então, assim, é isso que nos fortalece também. A grande pergunta é, como nós vamos sair dessa situação?
eu espero que todos melhorem, né? Que a gente saia melhores. Eu posso sair angustiado, eu posso sair precisando de uma ajuda, de uma terapia. Na realidade, você já precisaria, você só se deu conta agora, né? Então, eu falo que terapia não é uma coisa que seja ruim. Todo mundo mereceria ter terapia, não precisaria fazer terapia. Terapia é merecimento até, né? Porque é muito bom você entrar em contato com você mesmo, né? Ter acesso aos seus monstros te faz uma pessoa mais firme, mais forte e que te deixa ajudar o outro também, né? Então, essa questão é muito importante. Para esse momento, essa ideia importante para a gente, né? Focar em si e no outro, da mesma maneira, né? E olhar que, assim, neste nosso patamar, nós somos iguais, mas nós temos alguém lá em cima que nos traz a mais. Essa crença em algo a mais, um ser superior, né? Que eu falei, eu chamo em Deus, de Deus. A crença em Deus, a crença na sua espiritualidade vai te fazer uma pessoa melhor, porque você vai temer, né? E é importante isso. E quando a gente acredita que tem alguém lá em cima olhando por nós, ou uma força, ou a gente entende que mesmo neste momento que a gente pode estar sozinho em casa, a gente não está sozinho, né? E aí isso vai nos acalmando e nos remetendo, então, o que eu posso fazer daqui para frente, né? E eu falo que, assim, eu tive uma experiência de vida muito importante em 93, se eu não me engano, que eu tinha 20 anos e eu fui parar numa UTI. Eu saí, depois de 30 dias de hospital, né? Não, 7 de UTI, eu saí achando que eu tinha que ajudar alguém. Quem é que eu tenho que ajudar? Porque Deus me deu essa chance, né? E aí, 2 ou 3 anos depois, eu descobri que eu tinha que me ajudar. Porque quando eu me ajudasse, eu ia estar pronta para ajudar alguém, né? Então, aquela chance não era para eu ajudar o outro, era para eu retomar isso para mim e ver. Então, é isso que eu falo para os meus pacientes e que eu falo para os meus alunos, né? Pensa que tem algo melhor para você esperando no fim de tudo isso, né? Mas a gente precisa estar pronta para receber. E precisa Exatamente, estar eu tenho falado muito isso, o quanto o mundo parou, né, Andréia? O mundo parou para você olhar para você, ele trancou você na sua casa, né, com a sua família, que é um dos valores que a gente tinha visto que estava se perdendo, e agora você está com a sua família, então você tem tempo e obrigação de olhar para ela e olhar para você, né? Então, o mundo, né? O mundo parou para alinhar tudo. E o que nos deixa menos triste, ou mais triste, eu não sei, né? Porque às vezes a gente tem um sentimento de culpa, nossa, eu não conseguia ir ver minha mãe, fiquei 3, 4 dias sem ver minha mãe. Então, o mundo era assim também, né? Então, você não era um ser isolado, malvado no mundo, né? Todo mundo era muito atropelado, né? Então, se a gente sair dessa pensando que é uma coisa por vez, um dia por vez, né? Aceitando a vida como ela é, como disse o menininho do vídeo que eu assisti hoje, né? Mas aceitando não no momento de conformismo, mas eu vou poder melhorar e fazer isso um pouquinho melhor, mas não brigando com ela. E saindo com a gratidão, a gente vai desenvolver. Desenvolver a gratidão reduz muito a ansiedade, porque quando você acha alguma coisa para ser grata, você está achando uma coisa boa, né? Então você consegue retomar isso com uma questão mais agradável e mais acalentando mais a gente, né? Professora, já deu 40 minutos. Nossa! Que gostoso! Extrapolamos! Olhando e analisando, é tão gostoso ouvir toda essa calma, toda essa clareza, né? Toda essa paciência, né? Acho que foi gostoso ainda mais nesse feriado, né? Você se sente abraçado. Ficaria aqui falando horas, porque eu falo mais que a boca, né? Ai, adoramos, adoramos. Mas, de verdade, eu acho que assim, eu falei que agora não é hora de terapia, mas depois é. Depois é um momento de buscar realmente
uma ajuda para trabalhar isso. Quem está se sentindo muito, volta, né? Muito angustiado, muito abafar nessa história, precisa realmente buscar sem vergonha. Todos precisamos, né? Agora realmente é o momento da gente estar juntos, mas separados, né? Mas sentindo assim, eu nunca vi uma força tão grande, mesmo sem isso, né? Sem estar junto. E assim, buscar realmente a ajuda faz da gente vencedor. Então, vale a pena, mas agora não é o momento de criar vínculos para isso, né? Para um trabalho eficiente. Mas é o momento de bater papo, de tirar. E para, se você já tem o seu vínculo, mantenha e toca para frente, né? E aí é o que eu falo, mas eu tenho falado para os alunos da UniBR atualmente podem me procurar por e-mail, né? O e-mail está aí, vocês já fizeram, e que o NAP, assim como o NUC, continua, né, remotamente, mas a gente continua. Então, as dificuldades a gente pode discutir, né, e remotamente, é só dar um toque. Rô, manda um e-mail para mim que eu te mando alguns toques aí, te mando uma lista de coisas que pode te ajudar nesse momento, tá bom, Rosângela? Quero agradecer, Obrigada. né, a professora Andréia. Queria só saber se esse contato pode estar aberto para os nossos outros alunos que tiverem alguma dúvida sobre esse bate-papo, podem mandar um e-mail. Então, esse e-mail, ele é institucional da UniBR, eu não sei como que funcionaria isso, mas eu posso disponibilizar o meu pessoal, Ah, que é legal. beabenito@gmail.com.br. Vou pôr aqui no chat, Uhum. e depois a gente... Mas os alunos da UniBR, né, e do grupo UniBR, pode me contactar por ele, sim, tá? Pelo da UniBR, que não teria problema nenhum. Mesmo quem seja do grupo, da Enal, de São Vicente, dos colégios, não tem problema, porque é o e-mail do grupo, tá? Né? Só as pessoas de fora, que aí que eu não sei se tem esse pessoal, tem esse pessoal, tá? A gente vai deixar separadinho só para mandar a informação que o Grupo Prosper manda para esse e-mail da UniBR. Sim. E o pessoal, né, das outras escolas mandam para o seu Manda para o outro. Porque até é mais fácil da gente visualizar. Visualizar e saber quem é, né? Isso. Uhum. Tá ok? Professora, mais uma vez, muito obrigada por bater esse papo conosco, com os nossos alunos. Como a gente já falou, todo esse material vai ficar gravado, vai subir para o portal do NUC. Então, lá estão todos os webinários, bate-papo com a professora Núria, né? Estão todos lá para quem não pôde estar aqui, né, ao vivo conosco, para mandar suas dúvidas. Né? Obrigada por se colocar à disposição, por estar colaborando com eles. Tá? E eu que agradeço. Conosco também nesse período, estamos aqui à disposição para vocês. Quero agradecer ao professor Stefano, que vai estar conosco também essa semana no bate-papo, professora Thelma, Rosângela, muito obrigada por todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço também, e fiquem com Deus, viu? Obrigada pelo convite, meninas. Nós que agradecemos. Tchau, tchau, gente. Bom finalzinho de feriado. Vocês também. Beijinho, fiquem com Deus.